Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, vamos dar continuidade no estudo do Pentateuco. O pastor, semana passada, iniciou, não é? Nos deu uma introdução acerca do Pentateuco, falou sobre os 3 primeiros livros, não é? Gênesis, Êxodo e Levítico. Cabe a mim agora, juntamente com os meus irmãos, falarmos sobre os 2 últimos livros, não é? Que são Números e Deuteronômio. Só um adendo nessa questão, meus irmãos, a respeito dos livros, é que, só para a gente entender, que quando se fala da Torá, o Pentateuco, para o judeu, ele é um livro só, tá? Essa divisão dos livros que nós temos hoje, isso aconteceu no 3º século antes de Cristo, não é? Isso bem depois, até por uma questão, isso ocorreu por praticidade, não é? Porque um rolo muito grande ficaria difícil de manusear. Então, eles foram separados, tá? Mas quando se fala de Pentateuco, de Torá, os judeus, eles veem como um livro só. Tá certo, irmãos? Só para nós iniciarmos. E hoje nós vamos começar falando sobre o livro de Números e logo em seguida sobre o livro de Deuteronômio, né? Irmãos, o livro de Números, ele recebe esse nome por causa dos 2 censos realizados entre os israelitas. Houveram 2 censos que estão registrados neste livro de Números, e os censos estão registrados no capítulo 1º, já no início, nós já vamos ler, eu gostaria que vocês abrissem em Números capítulo 1º, e também está registrado um segundo censo em Números capítulo 26. Tá? Então, o texto do livro de Números, ele inicia-se dizendo assim: falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no 1º dia do mês segundo, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos e para cima, todos os que saem à guerra em Israel. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Amém? Então esse é o primeiro relato desse recenseamento, né? Então, ao pedir que Deus, melhor dizendo, ao pedir Deus que Moisés fizesse um censo, fizesse a contagem dos homens, né? A princípio aqui dos homens, com mais de 20 anos, que estavam preparados para poder ir à guerra, não é? Deus, ele desejava que seu povo se organizasse. Esse recenseamento, irmãos, ele possuía um objetivo militar. Amém? É uma nova realidade, né? A conquista da terra já está próxima, eles estão próximos da terra, embora que, em virtude de alguns fatos, né, causados pelo próprio povo, essa entrada na terra vai sofrer um processo um pouco mais complicado do que parecia. Mas uma vez na terra, eles iam ter que conquistá-la, né? E quando você lê o livro de Josué,
que é justamente o momento em que eles já estão na terra prometida, a gente vai observar que a conquista dessa terra foi uma coisa gradativa e parcial, né? Essa conquista não acontece de uma vez só, de uma maneira só. Agora, é lógico, Deus já está preparando o seu povo aqui para uma anormalidade dentro da sociedade de Israel, que é guerrear, vai ter que ganhar na guerra. Porque os povos estabelecidos lá na terra prometida não iriam dar a terra para o povo de Israel assim, de maneira muito fácil, não é? Então, esse primeiro censo aqui tem esse objetivo, né? De contar com aqueles que pudessem guerrear. Vamos só relembrar que quando eles saem do Egito, né, quando Moisés tira o povo do Egito, o texto bíblico lá em Êxodo diz que eram aproximadamente 600 mil pessoas. Não é isso que o texto diz? Não é? Vamos lembrar também que essa contagem foi feita dos homens, não é? E se nós incluirmos neste censo do Êxodo, da saída, para o início da peregrinação, mulheres e crianças, aí vai para mais de 2 milhões de pessoas. Tá? Mas aqui, Deus está procurando homens que estejam habilitados para a guerra. Né? E a expressão que fica clara aqui é justamente aqui no versículo 3 do capítulo 1 que nós lemos. Diz assim: da idade de 20 anos e para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então, irmãos, no livro de Números, em alguma outra tradução vai dizer assim, homens hábeis para a guerra. Se não me falha a memória aí, na King James talvez diga isso, né, pastor Nenê? Alguma coisa assim, né? Hábeis para a guerra? Hábeis, né? Então essa expressão, servir ao exército, ou homens, dependendo da tradução, hábeis para a guerra, nós vamos encontrar aqui no livro de Números, ela é mencionada aqui nesse capítulo 1, 14 vezes. Tá? Por isso que nós podemos observar que, de fato, e concluir que esse censo ele tinha um objetivo militar. Não é? Agora, o livro de Números, no hebraico, é uma palavra chamada Bemidbar, não é? Que não é números, não é? Significa no deserto. Não é? Números é a tradução grega para o livro, né? Para o título do livro. Agora, Bemidbar, que quer dizer no deserto, acho que é um título que descreve melhor o conteúdo de Números, não é? Porque, de fato, nós temos 2 censos, não é? Mas esses censos, eles não são o centro, né, do conteúdo histórico do livro de Números. A gente vai ver que todo o livro de Números, ele se passa no deserto. Não é? É a jornada do povo de Israel no deserto. Então, esse livro ele tem 36 capítulos, não é? Desses 36 capítulos, os primeiros 10 capítulos, números de 1 a números 10, eles abrangem apenas os primeiros 50 dias da jornada. Não é? Então, os 10 primeiros capítulos, ele fala dos primeiros 50 dias dessa jornada. Não é? Essa jornada que seria extensa, né, meus irmãos? Um período de quase 40 anos. Não é? Quase, a gente arredonda, mas historicamente é um pouquinho menos, mas quase 40 anos de peregrinação no deserto. Não é? E esse livro, ele foi escrito, e é lógico, juntamente com os outros 4, não é? Num período datado de mais ou menos 1405, 1400 e alguma coisa, antes de Cristo. Amém? Tá? Então, a relação, irmãos, entre esse livro de Números com o Êxodo, ela é muito normal. Porque a gente vai ver muita coisa parecida aqui acontecendo, porque é realmente esse período da saída deles, né? Dessa peregrinação no deserto.
ambos, Êxodo e Números, eles relatam o período de peregrinação no deserto. Então a gente vai encontrar muita coisa parecida. Agora ele tem, é lógico, um tema principal que o diferencia tanto de Êxodo e de todos os outros, não é? O livro ele narra essa jornada, o tema principal do livro de Números é narrar realmente essa jornada, né, de Israel pelo deserto durante aproximadamente 40 anos, desde a saída lá no Sinai, né, até as planícies de Moabe. E saibam, irmãos, do Sinai às planícies de Moabe não é um caminho tão longe assim, viu? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? 40 anos estavam andando a passos de tartaruga? Não, né? Não, eles arrumaram um jeito de estender o caminho, né? O povo de Israel arrumou um jeito de estender o caminho. Isso aqui é, é Bíblia, viu, irmãos? É a narrativa bíblica, tá? Também está lá nas narrativas judaicas, né? Da Torá. É a mesma coisa, né? Pô, isso não é antissemismo não, viu? Que o povo deu um jeitinho que eles deram mesmo, né? Agora, esse livro de Números, ele tem um conteúdo e uma estrutura básica, né? O livro ele pode ser entendido, e é justamente nisso que a gente vai se apegar, em, eu diria em três grandes partes. Primeira parte do livro, não é? Irmãos, a gente vai dar um panorama bem geral, porque nós não temos tempo hábil para poder falarmos de tudo isso aqui, não é? Isso aqui é muita coisa, né? Então, a primeira parte é a preparação para a jornada. Eu disse aos irmãos que do capítulo 1 ao capítulo 10 do livro de Números estão narrados, as narrativas ali que contém esses 10 capítulos, trata realmente dos 50 primeiros dias da caminhada deles em direção a Canaã. Então, essa primeira parte, né, pode-se dizer assim, esse primeiro grande momento do livro, ele fala da preparação da jornada. Do capítulo 1 ao capítulo 10, nós vamos ver toda a preparação da jornada. E começa aqui no texto que nós lemos aqui no capítulo 1, o recenseamento das tribos. Isso já é um início para que eles pudessem se organizar para a jornada que eles iriam desempenhar. Depois, nós vamos ver no capítulo 2 e 3 algumas instruções da parte de Deus acerca da organização do acampamento, não é? E aí, vocês vão observar, principalmente no capítulo 2, né, vocês vão observar em casa, não é? Que há, por parte de Deus, uma separação das tribos, dos números de pessoas, das tendas, a localidade onde as tendas irão ficar, não é? Ao norte, ao sul. Então, tudo isso vai ser tratado nos capítulos 2 e 3, não é? Uma organização do acampamento, não é? Tudo foi feito muito organizado, irmãos, e todas as diretrizes, quando nós observamos, por exemplo, se nós abríssemos o capítulo 2 e 3 e pudéssemos lê-lo todo aqui agora, a gente vai observar Deus dando toda a diretriz, falando é assim, é assim, é assim, é assim. Deus é muito organizado, irmãos, até para montar barraca, né? Deus deu todas as diretrizes, localidade, número de pessoa, quem vai fazer, como vai ser feito, não é? Então, isso também mostra, assim, o empenho do nosso Deus em contribuir para a realização da promessa que ele tinha dado à nação de Israel, não é? Deus se movimentando de uma forma que eles pudessem sofrer menos nessa peregrinação, não é? E chegar ao destino o quanto antes. Ainda dentro dessa primeira parte, que é a preparação para a jornada, nós vamos ver ainda no capítulo 3, Deus vai estabelecer a função dos levitas. Então, a tribo de Levi, os levitas, eles vão ter uma função diferente, nós bem sabemos disso, não é? Deus o toma para eles, eles vão trabalhar para Deus, é o serviço consagrado a Deus, que vai acontecer sempre por parte, isso vai desde o tabernáculo até
o templo por parte dos levitas. E é muito interessante também no capítulo 3, nós observarmos que Deus pede um censo dos levitas. Só que para os levitas, o censo os levitas homens a partir de 1 mês de idade. Criança, um bebezinho de 1 mês até, não é? Se, se das outras tribos no censo são contados os de 20 anos acima, que eram hábeis para a guerra, o censo levítico, que aparece assim em um versículo ou dois falando sobre isso, Deus pede a contagem de todos os levitas homens de 1 mês à frente, tá bom? Então, esse é a primeira parte do livro, né? Essa preparação para a jornada, essa preparação. E tem coisas muito específicas da parte de Deus para garantir, irmãos, essa chegada e uma chegada tranquila, e que as coisas aconteçam de uma forma mais amena. Não é? É lógico que no meio dessa peregrinação do deserto, o Senhor também já sabia, na sua soberania, das dificuldades que haveriam. E aí, Deus está preparando esse povo para começar, né? Para partir para a terra prometida. E essa preparação da partida, ela se dá justamente no capítulo 10. E aí em diante, eles entram lá no deserto rumo a Canaã. Saem lá do Sinai e vão rumo a Canaã. Uma outra parte, eu disse em 3 divisões, né? A segunda parte do livro, irmãos, que a gente pode observar, depois eu vou ler alguns textos relacionados a isso, tá? Para não ficar só nas minhas palavras. São as rebeliões e disciplina no deserto. Então, do versículo, melhor dizendo, do capítulo 11 ao capítulo 25 de Números, é que vai acontecer o problema da rebelião, não é? As rebeliões do povo contra Deus, contra a liderança, e também as disciplinas, né? Esse povo vai ser disciplinado. Não é? A gente pega, por exemplo, o capítulo 11 e o capítulo 14 de Números é justamente isso: é o povo murmurando, não é? É o povo reclamando, é o povo desejando retornar. Não é? Aí nós temos também, no capítulo 12, rebeliões contra a liderança. E a gente vai ver surgir rebeliões contra Moisés. Não é? Já existe um levante lá contra Moisés. Depois nós vamos ter os episódios dos espias enviados a Canaã, não é? No capítulo 13. Vocês percebem, irmãos, só para a gente se situar dentro do tempo e distância, que os levitas, eles saem para espiar a terra, aqueles 12 levitas, não é? Um representante de cada tribo. E esses levitas, eles vão, passam um período de 40 dias e eles já logo retornam. Fácil de chegar, né? Vai e volta. Por que tanto tempo, hein? Vamos lá. E aí nós temos no capítulo 16, ainda dentro desses conflitos, dessas rebeliões, dessas dificuldades entre povo, liderança humana, liderança divina, nós temos a rebelião de Corá. Algumas traduções diz Coré, né? Então aquela rebelião, e aí a serpente de bronze, e todas aquelas questões. Meus irmãos, esses eventos de revolta do povo, esses eventos mostram a incredulidade de Israel. Incredulidade essa que levou Deus a decretar que aquela geração morreria no deserto. Amém? Né? Então, toda aquela geração que saiu do Sinai até Canaã, eles ficaram pelo deserto, com exceção de 2 personagens, né? Quem que é? Josué e Caleb. Não é? Com a exceção de Josué e Caleb, todos aqueles ficaram pelo caminho. Não é? E por último, na divisão do livro, nós temos a preparação da nova geração. Aí já uma outra dificuldade. A gente vai pegar de Gênesis 26 a 36, vai falar justamente disso. No 26, um novo censo, uma nova contagem.
Essa contagem já tem a ver com aqueles que já vão entrar na terra, né? Tem as novas instruções para a vida em Canaã, lá no capítulo 28. A gente vai observar, irmãos, que eles vão passar um momento muito diferente, muito atípico do que aquilo que eles haviam vivido. Eles vão se misturar com outras pessoas, com outras nações, não é? Israel está chegando numa terra que mana leite e mel, mas uma terra perigosa, uma terra habitada, uma terra com inimigos, uma terra cheia de nações com seus deuses. Tudo isso vai causar um grande impacto na vida dessa nova geração que vai adentrar a terra. Eh, e aí, todas essas informações, essa preparação, essas instruções seriam necessárias, não é? Como foram feitas, né? E aí, nós temos as mensagens centrais aqui do livro de Números, que ensina, irmãos, que Deus, ele é santo e justo. O livro também vai ensinar que, além de Deus ser santo e justo, a incredulidade, a desobediência traz consequências. Amém, irmãos? Bom, isso são verdades imutáveis, não é? Elas estão muito acentuadas aqui no livro de Números, nessa narrativa, né, de Números, mas são verdades que não mudam com o decorrer do tempo, não é? São verdades que são aplicáveis, né, 3.400 anos depois. Não é isso? 1.400 antes de Cristo, mais 2.000 e pouco que a gente já tem. São 3.400 anos que essas verdades foram explícitas no livro de Números, que tem validade para os nossos dias, não é? A incredulidade, a desobediência traz consequências severas. Amém, meus irmãos? Amém. E uma outra mensagem muito característica do livro de Números é que, mesmo diante da infidelidade humana, Deus, ele permanece fiel nas suas promessas. Amém, meus irmãos? Não é? Isso talvez seja um acalento para o ser humano. Não é? Agora, quando nós falamos desse movimento de saída, né, e com destino para a terra prometida, a gente observa que aqui no livro de Números que Israel ele cometeu pelo menos 5 erros cruciais no deserto. Cinco erros cruciais lá no deserto, né? O primeiro erro de Israel lá no deserto foi o quê? A murmuração contra Deus. Amém, meus irmãos? O que é murmurar, hein? Murmurar é você falar em voz baixa. Murmurar é segredar. Murmurar é reclamar de forma constante, não é? E frequentemente. Quando fala de murmuração, eu imagino que aquela multidão de pessoas ficavam aos pés dos ouvidos, um com os outros, falando mal, reclamando, sussurrando, né? E isso incendiando o coração de um e de outro, até que o estopim o confronto com a liderança, não é? O que vai acontecer, né? Então, lá em Números 11, o povo, segundo o texto bíblico, ele começa a reclamar da comida, ele começa a reclamar das dificuldades da jornada. Aí o povo ele começa a desprezar o cuidado de Deus. Irmãos, a gente está falando de um povo que saiu do Egito, não é? Isso aqui não é um povo que está estranho ao poder de Deus. Esse povo que murmurou no decorrer da jornada é o povo que viu os milagres acontecerem desde a libertação do Egito até o início da peregrinação no deserto. Eles viram as pragas,
eles viram os livramentos de Deus à nação de Israel, né? Eles, eles presenciaram a abertura do Mar Vermelho. Eles viram sinais e prodígios acontecendo. Eles viram comida cair do céu. Eles viram Deus aparecer como nuvem, como coluna de fogo. Eles foram testemunhas oculares disso. Amém, meus irmãos? Eles não ouviram falar. A segunda geração ouviu falar dessas coisas. A primeira geração viveu isso com muita intensidade. Porque o relacionamento prodigioso de Deus naquele período foi intenso na vida da nação, foi intenso entre os hebreus. Mas com tudo isso, eles rejeitaram, eles desprezaram, eles reclamaram, e assim foi. Vamos lá para dar uma passeada aqui no texto do capítulo 11 de Números. Eu gostaria que vocês abrissem lá. Todos acharam aí? Números 11, acho que já foi projetado, né? E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. E espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia à noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Bom, percebe aí, meus irmãos? O povo quer carne, né? Não é? Todo mundo quer, né? A picanha, né? Que não chegou. O povo quer carne. E aí eles começam a dizer: olha que coisa, irmãos. Brincadeiras à parte, olha que coisa. O viver como escravo, o ser um povo de segunda categoria numa terra estranha, um povo privado dos seus direitos. Eles começam a observar, mas lá a gente comia carne, lá a gente tinha pepinos, tinha alho, lá a gente se alimentava com uma dieta variada. Eu prefiro ser escravo, viver à mercê de um homem que não conhece e não reconhece o Deus verdadeiro, a viver aqui. Olha o que a gente. E olha a petulância, né? Ah, só tem maná aqui. Só isso para a gente comer. Irmãos, 3.400 anos depois, a história se repete nos nossos dias. Tem gente que tem saudade da escravidão e começa a observar, às vezes, que só o maná de Deus é pouco, porque aquilo que ele vivia parece ser mais satisfatório lá atrás. E aí começa a murmuração, o reclamar. É verdade, irmãos. Talvez não em nosso meio, mas há pessoas assim. Você acha
que esta falta, ela é restrita apenas ao povo de Israel há 3.400 anos atrás, aquele povo hebreu. É uma falta que aflige a humanidade, aflige a igreja nos nossos dias também. Irmãos, a ingratidão é algo muito ruim. E a ingratidão a Deus, não sermos capazes de contemplar aquilo que Ele já fez e o sustento que Ele continua a nos dar. Isso é ruim demais. Essa nação de Israel, nesse período, praticou muito bem essas coisas. Eles sabiam muito bem o que era isso. Deus sustentando, Deus os conduzindo para uma terra que emana leite e mel, Deus tirando, não é, as correntes que os prendiam como escravo. E nesse percurso entre a saída do Egito e a chegada em Canaã, esse meio tempo é um tempo de ingratidão, é um tempo de discutir alimentação, é um tempo de desejar coisas para si e ser ingrato com Deus. Irmãos, igreja do Senhor, nós também em algum momento, nessa cronologia da vida, nós deixamos o nosso Egito, o nosso status de cativo, de escravo, e Deus está nos levando em peregrinação para a cidade celestial. Que não sejamos nós contados como este povo ingrato ao Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Uhum. Estava lá junto com eles. É. Esse grupo que estavam juntos. Com eles. Murmurando e incendiou. É isso mesmo. Também. Sim. Vocês entenderam o que o pastor Nenê falou aí, irmãos? Entenderam? Então tá. É uma verdade a ser observada, né, pastor? É uma verdade a ser observada. Bom, meus irmãos, a murmuração seja desse povo, seja desse povo do século 21, ela revela ingratidão, né? Não só revela ingratidão, revela a falta de confiança em Deus. Talvez seja esse a grande característica dessa murmuração, não é? Ingratidão, sim, mas falta de confiança naquilo que Deus falou, de continuar, não é? De continuar naquilo que Deus disse, né? Então, mesmo, irmãos, agora para nós, mesmo quando enfrentamos dificuldades, acredite, irmãos, embora o nosso cérebro limitado, a nossa mente não processe isso, às vezes, ou algum vulgo, algum povo estrangeiro, alguém de fora fala alguma coisa contrária, irmãos, acredite, Deus continua cuidando de nós. Amém? Amém? Bom, segundo erro que eles cometeram, incredulidade diante das promessas. A gente vai ver o versículo 13 e 14, que é justamente aquele fato em que os espias eles foram enviados para espiar a terra, lá em Canaã, né? A gente conhece bem a história. 10 desses espias, né, desses observadores, eles trazem um relatório pessimista. Embora tenham visto que a terra era boa, que manava leite e mel e tudo mais, eles não observaram
as benesses da terra, eles observaram as dificuldades. E ele, não dá para nós não, lá os caras são grandes, hein? Dá para encarar não. E eles trazem esse relatório, não é? E esse relatório pessimista, negativo, não é? Que foi a perspectiva de visão deles acerca da terra, isso contagia o povo também. Ainda que dois dos observadores que saíram a observar a terra, o Josué e o Caleb, trouxeram um relatório muito animador, mas não foi o suficiente. O povo teve medo depois de ouvir, né, o relatório desses 10 espias, e ele se recusou a entrar na terra, né? Eles ficaram lá por 40 dias. Versículo 13, 25 de Números, diz assim: Depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. E aí vai. Então, irmãos, o medo e a incredulidade na palavra de Deus, naquilo que Deus já havia dito, irmãos, nos impede de chegar aonde Deus projetou para que nós chegássemos. Sabia disso? Foi o que aconteceu com eles aqui. Apenas Josué e Caleb confiaram na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. Apenas Josué e Caleb entraram na terra. Terceiro erro, a rebelião contra a liderança. Números 16, né? Então, a gente sabe que o Corá, o Datã e o Abiatão, é isso, né? Eles se reuniram e começaram a questionar a liderança de Moisés, não é? Isso gerou uma revolta, né, do povo contra Moisés, contra Arão, né, contra os líderes instituídos por Deus. E a gente sabe o que aconteceu no final, né? Deus julgou essa rebelião de forma dramática. Toda a família desses camaradas pereceu. Ali, no momento, a terra se abriu e eles foram engolidos, não é? Um quarto erro que o povo comete nessa peregrinação é a idolatria e o pecado moral. Lá em Números, no capítulo 25, a gente começa a ver uma problemática que vai se estender, né, em toda a história de Israel. Você pega os livros históricos, os 12 livros históricos de Josué a Esther, com exceção de 2 ou 3 livros, a gente vai ver muitos conflitos e essa problemática de envolvimento com os povos estranhos e aí acaba dando no que dá, né? E aqui o que acontece no capítulo 25, né? Os israelitas, eles pecam com as filhas dos moabitas, né? Os moabitas, irmãos, a gente vai também ter um relato extenso deles no livro de Josué, Juízes, né? Foram grandes problemas para o povo de Israel. Grandes problemas, inimigos ferrenhos, né? Junto com os midianitas, mas os moabitas deram muito trabalho. E o que aconteceu? Israel se envolveu não só com as filhas dos moabitas, com as mulheres moabitas, eles se envolveram com a idolatria moabita, não é? Isso justamente no período em que Deus está traçando e projetando levar eles para a terra prometida, eles estão se envolvendo com idolatria. O texto vai dizer, no capítulo 25, vocês também, eu sei que vocês lerão em casa, eu acredito,
em algum momento, vocês vão ver que eles vão se envolver com a idolatria, com a imoralidade, né, com essas mulheres moabitas, né? As mulheres moabitas, irmãos, são os descendentes, Moabes, descendente de Ló, né? Sabe o Ló, o sobrinho de Abraão? Né? Ele teve um ajuntamento incestuoso com a sua filha mais velha, né? E nasceu Moabe, que é o pai dos moabitas, né? E aí o povo começa, na sua peregrinação, desconfiar da promessa de Deus, ter ingratidão com aquilo que Deus já havia lhes dito, se rebelar contra a liderança constituída por Deus e agora se envolver com imoralidade e idolatria, né? Vai dar no que vai dar, né? Não vai entrar, né? Não vai entrar, irmãos. Não vai entrar. Irmãos, quando o povo de Deus ele se envolve com práticas contrárias à vontade divina, a fé é corrompida. Amém? Foi o que aconteceu com eles. É o que acontece com todo aquele que se envolve com práticas reprovadas por Deus. A fé vai se corromper. Quinto e último problema, erro que esse povo cometeu lá no deserto. A desobediência até mesmo com a liderança. A desobediência até mesmo pela liderança. Porque a gente sabe, irmãos, que tem um fato que ocorreu, que está lá em Números 20, não é? Que quando faltou água e Deus ordenou que Moisés falasse à rocha, e aí Moisés vai lá e fere a rocha com vara, Deus acata isso como uma desobediência de Moisés, e o pior, Moisés, segundo o texto de Números 20, ele perdeu a oportunidade de, perante ao povo, dar a devida glória a Deus, e não fez. E aí, justamente por causa desse episódio, Deus ele sentencia Moisés e diz assim: olha, você verá de longe a terra, mas você não vai entrar lá. Irmãos, Deus espera obediência irrestrita àquilo que ele diz, e principalmente por parte de liderança. Amém? Bom, assim, dentro de um panorama geral, é mais ou menos isso que o livro de Números fala. Agora vamos para Deuteronômio. O autor de Deuteronômio é o mesmo autor de todos os outros livros que estão agregados no Pentateuco, né? Moisés, né? E com exceção, e eu queria falar da autoria, com exceção do último capítulo, né? Do versículo 34, talvez escrito por Josué, não é? Talvez escrito por Josué, porque justamente no último capítulo de Deuteronômio é onde existe o relato da morte de Moisés, não é? E provavelmente Josué escreveu esse capítulo. Mas esse foi um livro, melhor dizendo, esses livros Pentateuco foram atestados pelo próprio Jesus no que diz respeito à autoria. Eu sei que tem muita coisa, às vezes, né, alguns que contradizem, que alguns ramos da teologia, né, que dizem que Moisés não escreveu, não sei o quê, mas o próprio Jesus diz lá em Jesus, falando em João capítulo 5, versículo 45 ao 47, ele diz assim: vocês não acreditam? Moisés escreveu acerca de mim. Então, isso dá uma credibilidade à autoria mosaica do Pentateuco, não é? Bom, o livro de Deuteronômio, irmãos, é o último livro aí do Pentateuco, levando em consideração, não é, terceiro século antes de Cristo, quando foram divididos os livros em 5, tá? O nome Deuteronômio
ele significa segunda lei, ou repetição da lei, né? O contexto histórico é bem parecido com o de Números, não é? Só que agora Israel, ele está, eu diria, lá nas planícies de Moabe, às margens do Rio Jordão, não é? Prestes a entrar em Canaã, muito pertinho da terra prometida, não é? E agora a geração que havia saído do Egito, aquela geração, aquelas pessoas que saíram, não é, do Egito, eles haviam morrido no deserto e agora Moisés ele vai começar a instruir essa nova geração, não é? Essa nova geração. Então o livro ele se divide, irmãos, o livro de Deuteronômio em pelo menos quatro grandes discursos, né? Em quatro grandes discursos. O primeiro é o que Moisés trata com essa nova geração, é a recordação da história. Quando nós pegamos Deuteronômio, do capítulo 1 ao capítulo 4, a gente vai ver que é uma recordação da história, é uma repetição de tudo aquilo que havia acontecido. Moisés está, de novo, falando isso à nova geração. Por quê? Porque é lógico que essa nova geração não tinha a lembrança pessoal e experimental de muita coisa que envolveu o povo hebreu e o seu Deus. Amém, meus irmãos? Então havia a necessidade de trazer à memória isso, de relembrar esse povo, de falar daquilo que eles talvez não viram, não é? Porque é uma geração nova que estava entrando na terra. Então Moisés ele relembra nesses primeiros 4 capítulos de Deuteronômio, ele vai relembrar a jornada de Israel desde o Sinai, mostrando todas as lições aprendidas até aquele momento ali onde eles estavam nas campinas, lá nas planícies de Moabe, tá bom? Segunda parte é a reafirmação da lei. Quando nós pegamos o livro de Deuteronômio, do capítulo 5 ao 26, a gente vai ver, dentro desse montante, a repetição dos 10 mandamentos, não é? Moisés vai repetir os 10 mandamentos, vai falar sobre as leis morais, civis e religiosas, não é? Isso praticamente o capítulo 6, 7 até o 25 vai ser uma repetição exaustiva dessas leis morais, civis e religiosas. E depois Moisés vai falar também nesse período, desses capítulos do 5 ao 26, sobre o chamado à obediência, né? Os últimos capítulos, 23 a 25, é um discurso de Moisés realmente chamando essa nova geração à obediência, não é? À obediência, né? Tomando, por exemplo, o que a geração anterior havia feito. Depois nós temos uma outra parte no livro de Deuteronômio que está lá do 27 ao 30, que fala que o povo deveria escolher entre a bênção pela obediência ou, não é, a maldição pela desobediência. E é muito interessante que a gente vai observar, eu já vou ler um texto com vocês, irmãos, que ele dá a escolha. Ó, vocês escolham aí. O que vocês preferem? O que vocês querem? E aqui aparece uma das declarações, acho que eu diria, mais importantes do livro, que está lá em Deuteronômio capítulo 30. Dá uma olhada no que está escrito lá. Vamos até Deuteronômio 30, versículo 19, versículo 19. Olha o que diz. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Amém? Escolhe, pois, a vida. Está aí. Eu acho que essa é uma escolha que está proposta à humanidade sempre, não é?
independente de período, né, nos está proposto escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Mas faço minhas palavras de Moisés aqui, que escolhamos a vida. Amém, meus irmãos? Escolhamos a vida. Quarto, são os últimos atos de Moisés, que vai do capítulo 31 ao 34, com exceção de partes do capítulo 34, tá? As partes finais, que é justamente o momento em que Moisés ele vai entregar a liderança para Josué, não é? Aí tem nesse capítulo o cântico e a bênção final, né? E depois, lá no finalzinho, a morte de Moisés lá no Monte Nebo, tá bom? Meus irmãos, Números, ele apresenta uma narrativa aí, a narração de Números, ela compreende um período de cerca de 39 anos. Tudo que está escrito no livro de Números, tá? Agora, tudo que foi escrito no livro de Deuteronômio abrange um período de pouco mais de um mês. Né? Números, 39 anos. Deuteronômio, pouco mais de um mês. Né? Os 39 anos da peregrinação no deserto. Enquanto Deuteronômio é aquele período em que eles estão com um pezinho já dentro da terra prometida, lá de Canaã. Agora, é um livro importantíssimo, irmãos. A gente sabe disso. Não é? Não que eu queira fazer um juízo de valor entre os livros da Bíblia, mas tamanha era a importância do livro de Deuteronômio que ele deveria ser lido como um sistema de conscientização para todos da nação a cada 7 anos. Não é? Olha aqui no versículo 31, o 10 e o 13. Desculpa, o capítulo 31, versículos do 10 ao 13. Na realidade, eu quero que vocês... Nós vamos ler esse texto, mas com a perspectiva de um livro inteiro, tá? E eu já falo por quê. Não separando. Dá uma olhada no que está escrito aí. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: a fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta ao povo, homens e mulheres, meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão a possuir. Então, isso é interessante porque Moisés ele determinou que deveria haver o livro, em algumas traduções, mas na hebraica diz que a Torá deve ser lida. Se nós entendermos que a Torá é o Pentateuco, como não é? Então todo livro Pentateuco teria que ser lido, não é? Neemias 8, irmãos, é interessante porque em Neemias 8 é um cumprimento histórico claro disso. Lá em Neemias 8, acho que o versículo 3, quando Esdras, ele pega o livro, não é? Já reproduziu aí, irmão? Aí. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Isso é um cumprimento daquilo que Moisés diz. E é interessante, eu não sei se vocês viram o período em que o livro foi lido, porque alguns dizem, não, mas a lei aí é só os 10 mandamentos. Ele ia passar da alva, ou seja, do nascer do sol até meio-dia, aí 6 horas, lendo só o Novo Testamento? Os 10 mandamentos? Não dá, né, irmãos? Então, muitos comentaristas bíblicos dizem que, na realidade, eles liam o livro Pentateuco, né? Por isso, esse tempo extenso em que o Esdras o faz, respeitando uma ordem
mosaica do passado. Não é? Bom, ele também é conhecido, o Pentateuco, como o livro das memórias. Isso por causa das muitas vezes em que se encontra a frase: lembra-te, não te esqueças. Não é? Quando nós lemos Deuteronômio, nós vamos nos encontrar com essa frase, mas muitas, muitas vezes mesmo. O livro de Deuteronômio, ele não traz nenhuma verdade nova, irmãos, não é? Mas ele exorta a obedecer às verdades já reveladas. Não é? Esse livro de Deuteronômio, ele tem um forte apelo à fórmula: fé mais obediência é igual a bênção. Amém, irmãos? Essa é a fórmula. Está em Deuteronômio, capítulo 1 ao capítulo 34. Fé mais obediência é igual a bênção. Né? É um livro importante e de grande relevância. Por quê? De grande relevância. Vocês lembram alguns episódios da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, está registrado, quando ele é tentado pelo diabo, ele responde usando Deuteronômio. Em um outro momento, quando Jesus ele foi perguntado sobre qual era o maior mandamento, ele responde citando Deuteronômio. Amém? Vamos ver os textos? Fica mais legal a gente ver os textos. Vamos lá para Mateus capítulo 4. Já estou quase encerrando, tá, meus irmãos? Mateus capítulo 4. A gente sabe que Jesus ele é confrontado pelo diabo, né? Olha o que ele diz. Eu vou ler só as falas de Jesus. Né? 4, 7 e 10. No 4, ele diz para o diabo: olha, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo ainda vai confrontá-lo mais uma vez. No versículo 7 do capítulo 4 de Mateus, Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez o diabo confronta Jesus, e Jesus responde no versículo 4, no capítulo 4, versículo 10, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Agora vamos lá para Deuteronômio capítulo 8. Depois a gente retorna no 6. Deuteronômio 8. Diz assim: e te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu conheceste, nem teus pais, que tu não conheceste, perdão, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Não foi o que Jesus disse para o diabo? Um pouquinho mais para trás aí, capítulo 6 de Deuteronômio, versículos 13 e 16. Olha o que diz no 13. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Versículo 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. São as mesmas frases que Jesus usou para responder ao inimigo, quando foi tentado pelo inimigo, não é? Que coisa, irmãos. Jesus conhecia a palavra de Deus, hein, irmãos? Sabiam disso? E por que a gente não conhece? Será que a gente não está sendo imitador de Cristo? Sei não, hein? Vamos lá. Mateus 22, 37. Para a gente encerrar aqui esse momento de comparação aqui. Mateus 22, 37.
E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Deuteronômio, de novo lá, 6, 5. Deuteronômio 6, 5. Vou ler o 4 também. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Jesus conhecia a Bíblia, hein, irmãos? Olha só, que vergonha para nós, né? E a gente diz que imita ele, hein? Aonde? Vamos encerrar? Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, para nós encerrarmos, eu queria só falar mais um dado aqui desse livro maravilhoso, que diz o seguinte, olha que interessante, irmãos. Deuteronômio 1, 2, diz assim: 11 jornadas há desde Horebe a caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Em outras traduções, 11 o quê? Dias, né? Jornadas, dias, né? Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que lá do monte Horebe até Cades Barneia levam 11 dias. Horebe é o outro nome para o Monte Sinai. Se você pesquisar aí, hoje a gente está na geração do Google, eu estou falando aqui, deve ter alguns aí, falando, será que ele está falando verdade? Então você vê aí. Né? Horebe é um outro nome para Monte Sinai. Né? Aonde Israel recebeu a lei. Não é? E Cades Barneia ficava na fronteira de Canaã. É Poá Suzano, irmãos. Está em Cades Barneia, você está quase chegando em Canaã. Sabe quando você está viajando, que você vê a placa, que você já conhece a cidade, você viajou bastante, bastante. Não sei se vocês já pegaram uma que nem... Você já viajou de São Paulo para o Ceará, o sertão cearense, numa Brasília 78? É porque agora aí fica difícil, né? Pois é, eu já... E aí quando estava chegando lá, você via a plaquinha com a cidade vizinha da casa do meu avô, eu falei, ai meu Deus, chegou. Eu não sei se eu vou conseguir andar quando eu sair do carro, mas chegamos. Então é isso, Cades Barneia, quando você vê a placa de Cades Barneia, fiquem felizes, vocês estão perto de Canaã. Amém, meus irmãos? E está dizendo que essa jornada, que foi a jornada que os observadores, os espias fizeram, ela leva 11 dias, irmãos, do Monte Sinai. A fronteira com a Canaã são 11 dias. Esse povo de Israel levou um pouquinho mais, né? Irmãos, oi, Cris. Só um pouquinho, né? Meus irmãos, a desobediência a Deus, preste muita atenção nisso que eu vou dizer aos irmãos. A desobediência a Deus, ela atrasa o processo de chegada. Amém? E outra, pela desobediência a Deus, alguns nem chegarão. Guarde isso. Durma com essa frase na sua mente. Ela pode atrasar o processo de chegada e pode ser que ela não te dê a chance de chegar. Irmãos, esses dois livros, Números e Deuteronômio, eles revelam 3 verdades espirituais. Amém? Primeiro, Deus guia o seu povo mesmo em meio às dificuldades. Guarde isso, irmãos. Deus está te guiando. Deus está te guiando. Segundo, a desobediência a Deus traz consequências sérias. Sérias. E terceiro e último, a fidelidade, a aliança com Deus é o caminho para a bênção. Amém? Não existe atalho, irmãos, para a bênção. Nós estamos peregrinando para a nossa Canaã.
Seja fiel a Deus. Este é o caminho para a bênção. E o Senhor garante a chegada. Amém? Aleluias. Vamos orar?